Boa tarde a todos. Em nome da MSTORT, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Esse evento é parte de um programa que nós temos na área de treinamento. Uma vez por mês, nós abordamos algum conteúdo de interesse dos nossos clientes ou do próprio mercado como um todo. Fizemos isso recentemente com a área de varejo. E nesse momento a gente vai iniciar o evento denominado Reuso de Águas, como sua empresa pode utilizar. Na verdade, é um assunto em especial de interesse do Rio Grande do Sul, sobretudo a questão da indústria, né? Nesse momento aí de concessões, privatizações, enfim, que se organiza, e o próprio processo de ECG também, como uma ferramenta empresarial importante. Nós convidamos para essa palestra o Renan Saito. O Renan é graduado em Engenharia Civil pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, com mais de 10 anos de experiência no setor de saneamento, é o responsável na General Motors por toda a área de novos negócios e que vem acompanhando, a partir desse momento também, uma atividade da própria General no Rio Grande do Sul, em parceria com a MSTORT. Vai coordenar esse evento a engenheira química Renata Oliveira, que é mestre engenheira química, mestre em engenharia química e doutoranda de engenharia química. A Renata participa da RB Soluções Ambientais, que é uma parceira nossa no projeto, e atua em projetos de sustentabilidade e responsabilidade técnica em diversos projetos ambientais na indústria. Nós estamos tendo, neste evento, como sempre fazemos com os nossos eventos, parcerias com entidades empresariais do Rio Grande do Sul. Nesse momento, a gente está em parceria com a OA Rio Grande do Sul, que é a Organização Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo porque a questão da água é um item importante nos frigoríficos, e da ADEC como entidade também vinculada ao setor. Essa apresentação ela deve durar em torno de 1 hora no total, no conjunto da apresentação, não só do Renan, mas a própria contextualização da Renata, e, ao final, nós abrimos para as perguntas. A gente está gravando essa apresentação e, posteriormente, as empresas que tiverem interesse em receber algum tipo de informação poderão contactar com a Juliana, nossa secretária, para recebimento desse material. Eu passo de imediato a palavra à Renata para ela fazer essa abordagem conceitual e contextualizar a própria relação do Renan e da General nessa exposição. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, então, nesse evento que nós organizamos para falar sobre reuso de águas, com a presença, então, do Renan. E para a gente iniciar, então, a nossa conversa, eu selecionei algumas questões que são importantes quando a gente fala de reuso aqui no nosso estado. Então, eu inicio contextualizando, né, com a CONSEMA 355 de 2017, que ela fala sobre a disposição e padrões de emissão de efluentes em águas superficiais aqui no nosso estado, porém, não fala sobre reuso, né? Então, fica algumas questões, né, que evidenciam a necessidade, e o que é trazido na legislação é que, em alguns momentos, né, da legislação é citado que pode-se ter alternativas sustentáveis e economicamente viável e tecnicamente viável também para se aplicar alguma outra técnica que não sejam essas conhecidas já que são técnicas já estabelecidas, né? Então, e essa legislação, ela é nova para nós, né, de 2017, e aí em 2019, 2020, veio uma outra legislação que ela estabeleceu alguns critérios e procedimentos para a utilização de água de reuso aqui no estado. Então, essa legislação, ela sim nos dá um fio condutor, nos traz um fio condutor de como projetar esses sistemas de reuso. E é hoje o que o Renan vai falar aqui, né, quais são as melhores alternativas e economicamente, né, o que vale a pena para as indústrias hoje elas se adequarem a isso, sendo que é uma quantia muito pequena de indústrias aqui no Rio Grande do Sul, que nós vemos aí que tem a questão de reuso aplicado. Porém, dentro desse contexto,
nós estamos em um processo de desenvolvimento econômico e tem algumas regiões que precisam, né, precisa se estudar algumas outras alternativas que não sejam essas convencionalmente aplicáveis já, que seria tratamento se tratar o efluente e lançar em um corpo hídrico que esteja perto. Essas regiões que elas estão em desenvolvimento, muitas vezes a gente não consegue projetar um sistema dessa forma, porque não existe corpo hídrico próximo, não existe uma rede que possa se lançar o efluente, e o solo, muitas vezes, ele não tem capacidade de se lançar esse efluente, porque o coeficiente de permeabilidade é muito baixo. E aí, nós, técnicos que trabalhamos com projeto de estação de tratamento de efluentes, ficamos sem saber o que fazer, porque muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao que o Renan vai trazer hoje aqui, que são essas alternativas para reuso. O que nos guia também, né, que vem nos trazendo algumas ideias para esses projetos, é a diretriz técnica da FEPAM, que lá nas suas alternativas de disposição de efluentes traz 3 alternativas que contemplam o reuso, porém, só diz que pode ser feito o reuso para disposição de efluentes, mas não diz como fazer. Então, é isso que hoje o Renan, né, ele vai falar aqui para nós, e tudo isso ele vem de encontro à sustentabilidade. Então, quando a gente aplica reuso numa indústria, nós conseguimos atender alguns objetivos de desenvolvimento sustentável e fazer com que a empresa fique mais competitiva, tanto na questão econômica, porque muitas vezes a gente consegue projetar, o Renan vai falar sobre isso, um sistema que se aproveite de 20% a 40% do efluente que seria disposto num corpo hídrico e que não teria alternativa, não teria outra alternativa, não teria um seu uso mais economicamente, né, falando, um uso que traga benefícios para a empresa. Então, Renan, eu te convido a apresentar as técnicas que a General Water traz, né, no seu escopo de trabalho, e no final, então, a gente abre para perguntas. Perfeito, Renata. Obrigado. Agradecer o Maureen em sorte, em nome da General Water, pelo evento. Vou compartilhar aqui a apresentação para poder a gente falar em cima disso. Aqui, pessoal, só para confirmar, tá ok? Está aparecendo aí, né? Tudo certo. Tá. Bom, aqui a apresentação, pessoal, uma apresentação rápida e simples aqui para o objetivo, né, basicamente com 3 objetivos. Rapidamente eu vou explicar o que é General Water, que é a empresa que eu represento, passar por conceitos e definições rápidas e básicas de reuso, para na sequência entrar no estudo de caso, né, que é aí para cada um poder entender como funciona a implantação desse projeto, né, o que se olha nesse tipo de projeto e quais são os impactos, como a Renata bem falou, não só financeiro como técnico, né, e ambiental. Basicamente, a empresa que eu represento aqui, a General Water, está fazendo vídeo no mercado e a gente atua com 2 grandes frentes de projetos, né? Uma que é justamente o tratamento de efluentes, aí seja doméstico, seja industrial ou até um blend desses esgotos, para alguns objetivos, né? O principal hoje em dia é a reutilização desses efluentes, né, para fins não potáveis, mas também para adequar um lançamento no rio ou numa rede coletora. Além disso, que é o que eu vou me estender e colocar bem na apresentação, a gente atua com a produção de água, né, não só potável como industrial, principalmente por meio de poços tubulares profundos, né, e que variam aí de 100 a 600 metros de profundidade, e adequamos o tratamento para potabilidade ou algum fim industrial, né? Hoje, a gente atende 140 clientes, o que tem em comum em todos eles são grandes consumidores de água, e dentro desses clientes a gente atua nessas 2 frentes, né, independentemente ou conjuntamente, né? A empresa
hoje está com quase 250 funcionários e conta com um acionista estrangeiro, que é o fundo Light Rock, né, que iniciou há 5 anos atrás uma parceria de investimento com a General Water, né? E nossos contratos, basicamente, a gente faz o investimento, né, como eu vou mostrar um estudo de caso, opera e fornece o produto final para o cliente, seja uma água potável, industrial ou uma água de reuso, né? E o perfil dos nossos clientes, né, como eu bem disse, que são todos grandes consumidores, eu elenquei aqui 3 grandes pilares, né? Uma na água potável industrial, que a gente fornece com volumes aí de 1.500, desde um hospital, um empreendimento comercial menor, né, até 120 mil metros cúbicos, que aí está em linha com o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, em que a gente faz a gestão hídrica completa, né, ou também no tratamento de esgoto, né, como já disse, alguns fins e objetivos, mas principalmente para fins de reuso, né. E hoje a empresa tem investido bastante, fortemente no reuso industrial, né, onde a gente consegue agregar mais valor, os projetos são mais complexos e a gente consegue entregar um retorno melhor, né? Então, hoje a gente tem sistemas que variam aí com fornecimento de água de reuso de 2 até mais de 20 mil metros cúbicos, né? Que coletando todo tipo de efluente e voltando para o sistema, como eu vou explicar o conceito na sequência, né? E para fechar essa primeira introdução sobre a empresa, a gente atende alguns grandes nomes, né, no mercado, desde o próprio aeroporto de Guarulhos, né, o Gru Airport, ou algumas indústrias farmacêuticas, alimentícias e grandes universidades, bancos, hospitais, né? Hoje, essencialmente aqui no estado de São Paulo, Distrito Federal e no Nordeste, né, principalmente na Bahia. Bom, entrando aqui no conceito, que é o objetivo aqui do evento, né, falar de reuso de efluentes, né? Então, basicamente, infelizmente, hoje no Brasil, esse assunto ele ainda não se acentuou, né, da forma devida, até porque, se for olhar o saneamento em geral, ainda falta muito tratamento de esgoto, né? Hoje, com o novo marco de saneamento, ficou mais evidente, mais claro que a nossa situação, né, principalmente no esgoto, ainda está muito aquém, né, do que a gente precisa, e por isso faz mais sentido ainda, né, pela necessidade do tratamento de esgoto, e se for possível a reutilização desse recurso, né, ele se torna uma ferramenta de gestão muito importante, principalmente em regiões de escassez, né? A empresa fica aqui em São Paulo, capital, né, onde sabidamente a gente convive com escassez hídrica, né, continuamente, né? Hoje o nível do Cantareira está em 36%, né, nosso principal reservatório de água, que representa basicamente quase metade da reservação de São Paulo, e que são níveis aí na época de 2013, 2015, né? Quando a gente fala de água de reuso, né, pensando num ciclo hidrológico, né, que é aquele ciclo que vem a água da chuva, que cai nos rios, cai na superfície, ela infiltra, né, e vai para os aquíferos, e é um ciclo que a gente está retirando água para consumo, seja de um rio, seja de um poço tubular profundo, né, utilizando isso, essa água evapora, então se torna esse ciclo que sempre está se repetindo, né? São ciclos que quando a gente fala de rios, são mais imediatos, né, que a água da chuva cai e já atinge o rio. Quando é um aquífero, pode levar até anos, né, para atravessar toda a camada e chegar no aquífero profundo, mas que essencialmente essa água ela está num ciclo constante, né, de evaporação, chuva, rios e aquíferos, né? E basicamente o que se coloca aqui, né, que se pretende fazer é aproveitar os efluentes, né, que são gerados aí, seja num processo industrial, seja de consumo humano, tratá-lo, né, para deixar em níveis que também vou comentar mais à frente sobre qualidade, e reutilizar para fins não potáveis, né? É diferente, até destaquei aqui, não confundir com o aproveitamento da água da chuva, né? Porque a chuva, como eu coloquei nesse ciclo, ela está sendo
sendo disponibilizado e você está aproveitando, né, esse insumo. Diferente do reuso, que eu coleto já uma água que já foi utilizada, né, aí por isso o termo de reutilizar essa água, faço o tratamento adequado para poder usar para fins não potáveis. Tá? Em termos de legislação, eu destaco aqui duas, né, como a Renata bem comentou, a realidade no Rio Grande do Sul, e é muito parecido com outros estados, né, que ainda as normativas, né, ainda não são tão claras ou não são tão completas, né. Então, hoje, basicamente, o que está bem estabelecido, e o que a gente utiliza bastante, é a BNT 16783, né, que é bastante recente, 2019. Antes disso, a gente tinha que ter normas ou estrangeiras, né, principalmente nos Estados Unidos, ou a própria Agência Nacional de Águas, né, a ANA, também já tinha alguns parâmetros que definia os seus usos, a Fiesp aqui em São Paulo para as indústrias, né, e cada um tentando trazer para o seu caso, buscando uma referência para essa utilização, né. Eu destaco aqui também o novo marco de saneamento, como eu comentei, né, lembrando que o primeiro marco de saneamento no Brasil é de 2007, né, a Lei de Saneamento, e ele teve essa atualização, né, que garantiu aí que todo mundo tem acesso à água, à cobertura de esgoto e o tratamento de esgoto. E o que eu destaco aqui, diferente da primeira lei de 2007, é que ficou muito evidente, muito claro esse estímulo, né, para a reutilização dos esgotos, né? Então, o que antes na lei nem aparecia a palavra reuso, hoje, se você vai buscar na lei, tem pelo menos 8 vezes o termo reuso, né? E o que ficou mais evidente, mais um estímulo a mais, né, para que esse tipo de projeto seja implantado, tá? E os tipos de reuso, né, que já é um assunto, como vocês podem ver no primeiro caso, na Namíbia, né, desde de 68 já se utilizava, né, até por ser uma região de altíssima escassez hídrica, né, ou no Texas, né, nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente coloca 3 tipos de reuso, né? O reuso potável direto, né, o potável indireto e o não potável, né? O potável direto é basicamente coletar os efluentes, né, e você reutilizar, mas para um fim potável, né? Isso diretamente. Então, num local em que o manancial, seja superficial ou subterrâneo, ele não tenha uma disponibilidade hídrica suficiente, eu preciso complementar, né, a minha fonte de água e, nesse caso, complementaria com o esgoto tratado, né, como acontece em regiões de altíssima escassez e onde não tem disponibilidade, não tem opção de fonte nem superficial e nem subterrânea, né? Um outro caso bastante famoso, né, em Orange County, na Califórnia, Estados Unidos, é o potável indireto, né, como já acontece naturalmente hoje, né, na maioria dos lugares, né, só que de uma forma não controlada. Então, hoje é muito comum, né, em vários municípios do Brasil, não só no Brasil como no mundo, alguém, um município, uma indústria, um empreendimento fazer uma coleta de água para a produção, né? E essa água ela vir e de ter alguma contribuição de esgoto, né, a montante dessa captação, seja de um esgoto que está sendo lançado por algum rio, por alguma indústria ou qualquer empreendimento, né? Então hoje se faz o reuso indireto de uma forma não controlada, né? E quando se faz isso de uma forma controlada, e técnica, seria o potável indireto, né? E por fim, que é o que a General Water faz desde 2005, né, é o não potável, né? Até porque hoje no Brasil a gente não tem legislação para utilizar a água não potável para fins potáveis, uma água de reuso para fins potáveis, né? Por mais que tecnicamente seja possível atender a qualidade de potabilidade, né, que seria a portaria 888 de 2021, tá? Então, basicamente, o conceito dos projetos que a gente já implantou, que hoje dos 140 clientes, quase 40 estão nessa modalidade, que é pegar o esgoto, seja doméstico ou industrial, passar por uma estação produtora de água de reuso, né? Até a gente tem adotado esse termo EPAR, ao invés de ET, que é o que
todo mundo conhece, estação de tratamento de esgoto, a EPAR nada mais é do que uma estação de tratamento de esgoto, né? Só que uma tecnologia mais robusta para que eu consiga atender as qualidades do reuso, né? Então, seria uma estação produtora de água de reuso, porque eu estou gerando algo que tem valor para mim, até porque eu consigo utilizar como insumo na operação. E onde que eu consigo utilizar esse insumo, né, essa água de reuso? Os principais usos que a gente fornece hoje são em descargas de vasos sanitários, sistemas de esfriamento, né, que é bastante comum, né, de climatização, como água de make-up, irrigação paisagística, lavagens de pisos em geral, e principalmente processos industriais, né, que aí abre-se uma frente gigantesca de opções, né, cada uma dependendo de uma avaliação bastante criteriosa, como eu vou colocar um pouco mais à frente, né? E em todos eles, com esse tipo de projeto, é muito explícito e claro, né, os impactos socioambientais que esses projetos geram, né, não só pelo uso racional, né, dos recursos hídricos. E o que significa, né, um uso racional? Significa identificar quais são todos os usos do empreendimento, né? Então, tem os usos potáveis, que é para consumo humano, tem os usos para descarga sanitária, para torres de esfriamento, e você utilizar uma água de uma fonte e com uma qualidade adequada de acordo com o seu uso, né? Então, nós que trabalhamos com poços tubulares profundos, por exemplo, fica muito claro que não faz sentido, né, eu investir num poço tubular profundo, captar águas profundas que estão há milhares, milhões de anos nesse aquífero, gastar energia elétrica, fazer o tratamento, colocar produto químico, para depois dar uma descarga no vaso sanitário, né? Então, isso não me parece lógico e não me parece sustentável, né? Então, é isso que a gente chama de uso racional. Para cada uso, eu tenho racionalmente uma decisão de onde vai vir o meu insumo e qual a qualidade que eu preciso para atender esse uso, né? E como até a Renata bem colocou, a gente tem potenciais de demandas não potáveis, né? E num shopping center, por exemplo, que a gente atende hoje 35%, de 40% a 60%, né? Porque são usos muito contínuos de descargas, né, de todas as pessoas que estão no shopping center e para climatizar esses grandes volumes, né, que esse tipo de empreendimento tem, né? E hoje, ainda mais alinhado com a agenda ESG, né, que é o que a empresa, né, antes mesmo da existência desse termo, já adotava naturalmente, isso é o nosso DNA, né, a questão de sustentabilidade, mas que para a indústria, né, que muita gente aqui participando trabalha, né, um índice de sustentabilidade, né? Então, na indústria, as grandes sempre estão olhando e possuem metas, né, de sustentabilidade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, de reduzir o indicador metro cúbico de água potável por produto ou serviço, né? Então, se eu produzo carro, eu provavelmente tenho um indicador 10, 5, 2 metros cúbicos de água potável por carro produzido, né, por veículo produzido. E quando eu consigo inserir no meu balanço uma água não potável, eu estou diretamente reduzindo esse indicador, né, e atendendo aí o alinhamento com a agenda ESG, né? E, ao mesmo tempo, como é muito comum aqui em São Paulo, né, como eu já disse, com alta escassez hídrica, aumentar a disponibilidade de água para a população. Porque se eu sou uma indústria, eu sou um hospital, eu sou uma faculdade, e eu estou inserido dentro de um centro urbano, eu vou consumir, eu sou naturalmente um grande consumidor, e se eu tiver uma solução própria para poder reutilizar o esgoto que eu gero, eu vou consumir menos água potável da concessionária e ela vai poder disponibilizar essa água para a população, por exemplo, que é o principal objetivo de uma concessionária, seja pública, seja privada, né, onde atende o município. E a questão ambiental, né, que também é bastante clara e explícita, com a redução drástica, né, num caso, por exemplo, em que eu consiga reutilizar 60%, né, do esgoto que eu vou encaminhar para a rede, seja da concessionária pública ou no corpo receptor, né, que muitas vezes o corpo receptor não tem capacidade ou ele já está altamente poluído e com isso eu consigo evitar
uma piora de qualidade desse corpo, né? E manter a integridade disso e beneficiar o meio ambiente, né? Com esse tipo de ação. Passando aqui para o mundo prático, né? Eu trouxe um estudo de caso até para ficar mais claro e poder responder, né, o tema aqui do evento, né? Como que eu posso utilizar esse tipo de projeto, né, no meu empreendimento, seja um shopping center, seja uma indústria, um hospital ou qualquer grande consumidor, né? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, para a gente ilustrar como que seria o passo a passo de um projeto desse tipo e quais são as principais variáveis, né, que são importantes para a definição da viabilidade técnica e financeira desse projeto, né? Então, eu peguei aqui um shopping center em São Paulo, né, que a gente atende desde 2013, e lá a gente faz a gestão hídrica completa, né, que a gente chama de gestão hídrica integrada. Então, não só fornecemos todos os usos potáveis por meio de poços tubulares profundos e ETA, né, com tratamento, mas também fornecemos água de reuso. Aí, no caso do shopping center, mais claramente para descarga em vasos sanitários e torres de resfriamento, né? Como eu disse, na indústria é ilimitado, né? Claro que numa indústria alimentícia se reduz bastante a oportunidade, né? Mas dependendo do seu processo produtivo, se não tiver nenhum tipo de contato com o humano, esse potencial ele se eleva bastante, né? Então, qual que é o cenário antes do reuso, né? E o cenário pós implantação desse projeto, né? Antes do projeto, o shopping, esse empreendimento, ele dependia 100% da concessionária, né? Então, se a concessionária, por qualquer motivo, interrompesse o serviço, o shopping ele fica sem água, ou depende de um caminhão-pipa, né, que também não seria viável operar continuamente um shopping center ou uma indústria com caminhão-pipa, e ficaria sem os serviços e sem a operação, né? No caso de São Paulo, né, aqui capital e o estado como um todo, a gente tem altas tarifas, né? Então tem um alto custo com esse serviço, né? E a gente consegue com esse projeto adequar, né, os usos, como eu disse, o uso racional, né? E adequar o lançamento na rede coletora. Então, o que passa aqui no projeto? Uma primeira etapa, o desafio de legalizar esse sistema, né? Licenciar. Então, aqui o órgão ambiental é a CETESB aqui em São Paulo, né? Mas cada estado tem seu órgão, em que tem uma etapa legal do projeto, que seria o licenciamento, né? Numa indústria, aí sim, aí vem LI, LP, LO, né? Aqui num shopping center, um parecer técnico já é o suficiente para legalização da implantação desse sistema, né? Então, hoje, aqui em São Paulo, principalmente, né, a gente atua também em outros estados, né? Mas aqui em São Paulo, principalmente, que é mais avançado em termos de fiscalização, a CETESB é um órgão que tem muitos técnicos de alto nível e que a gente conseguiu, ao longo do tempo, né, superar isso, né, porque era novidade para os técnicos da CETESB, assim como é novidade para muita gente ainda no Brasil, né, o que eu vou olhar, quais são os critérios de dimensionamento, como que eu vou fiscalizar e como que eu vou garantir que todo esse projeto vai estar adequado, né? Então, hoje a gente já tem um domínio bastante interessante nesse sentido, né, de ter uma interação forte com os órgãos aí, principalmente na Bahia, aqui em São Paulo e no Distrito Federal, para licenciar esse tipo de sistema, né? Isso seja num shopping, seja numa indústria, né, que estaria dentro de um licenciamento maior, tá? E, basicamente, a gente passa por escolher, né, a tecnologia que eu vou conseguir atender o meu propósito, né? Então, no caso, coletar os efluentes do shopping center, né, todos os efluentes que são gerados, tratá-los para atender a normativa ABNT 16783, né, e fornecer essa água de reuso para os vasos sanitários e para as torres de resfriamento. Então, ao longo do tempo, né, desde 2000, 2003, que a gente começou a estudar esse assunto, né, em 2005 já estava mais redondo a solução, a gente tem desenvolvido e buscado, e buscado soluções mundo afora, né? Então,
nossos técnicos estão sempre interagindo aí, desde o IFAT, né, que é a maior feira de saneamento do mundo, que acontece na Alemanha e aconteceu recente. Nossos técnicos estão sempre participando, o FTEC nos Estados Unidos, e assim por diante, a Holanda, Israel, né, onde são países, né, onde já se adota esse tipo de solução há bastante tempo e são grandes desenvolvedores de tecnologia para isso, né? A tecnologia que a gente adota mais comumente nesse tipo de projeto, né, é o MBR, que nada mais é um processo de lodos ativados com membranas de ultrafiltração, né, como eu coloquei ali na imagem, e dependendo da necessidade de qualidade, pode-se haver um polimento dessa água por uma osmose reversa, né, como a gente tem alguns contratos aqui na companhia, em que o cliente exige uma qualidade bastante específica e mais restritiva do que a norma, né, que a gente se ampara na BNT 16783, então eu preciso, para poder garantir esse polimento, colocar mais um pós-tratamento, que no caso seria uma osmose reversa, né? E, de novo, no caso da indústria, aí é muito caso a caso, e aí pode variar de ter soluções desde instalar um físico-químico bastante importante, ou um sistema para o biológico, não só o MBR não seria suficiente, instalar um sistema anaeróbio em conjunto com o aeróbio, e aí são infinitas soluções para infinitos problemas, né, que a gente encontra, e aí cada caso é um caso, como eu vou deixar bem claro no último slide aí como provocação. Nesse caso, né, a solução foi, como eu disse, o MBR, e eu trouxe aqui para exemplificar, né, algumas etapas do processo que, em geral, são muito parecidas em todos os casos, mas que varia bastante nessa questão do biológico, do fisicoquímico, né? Então, essencialmente, eu coleto esses efluentes, removo os sólidos grosseiros, né, que pode ser para um processo de peneiramento, de gradeamento, mecanizado, automático, né, ou manual, mas que é uma preparação dos efluentes para entrar no reator, né, no caso aqui do shopping center, com o objetivo de fazer o processo biológico, né? Então, aqui onde eu trabalho com um sistema com aeração, bactérias aeróbias, que vão trabalhar para reduzir minha matéria orgânica e minha carga orgânica, né? E nesse mesmo processo, ele gera como resíduo, né, do processo o lodo, né? Hoje aqui, na maciça maioria dos clientes, a gente faz o desaguamento do lodo e consegue encaminhar para a compostagem, né, e utilizar ainda como fertilizante em produção de café ou cana-de-açúcar, né? Claro que alguns lodos, dependendo da indústria, eu não posso reutilizar, eu não consigo, né? E dependendo, por exemplo, do aeroporto, eu tenho uma legislação que eu não consigo também, não posso encaminhar nem para determinados aterros, né? Então, a grande maioria onde eu tenho esgoto essencialmente doméstico, a gente faz isso e há muito tempo e consegue gerar esse fertilizante, né, para esses cultivos de cana e café principalmente, né? E aí, por fim, passado esse processo biológico, físico-químico, que existem diversas tecnologias diferentes e processos, né? Aqui eu trouxe um exemplo, que seria o MBR. Eu faço a desinfecção dessa água e, no caso onde eu utilizo para banheiro, por exemplo, eu adiciono um corante alimentício biodegradável, até para ter não só um aspecto melhor, mas diferenciar da água potável, né? Porque para não correr o risco e não ter chance de estar uma água de reuso saindo num bebedouro, por exemplo, né? Então, é importante, a gente trouxe essa boa prática, não só de identificar as tubulações, mas identificar a água também, né? Então, essa foto ali com o copo é uma água com corante, que é uma água de reuso, e a gente distribui isso dentro do cliente, o que vai para a torre de esfriamento, como água de make-up, obviamente não precisa desse corante e nem é inserido esse corante, né? Para falar de qualidade, né? Então eu trouxe aqui primeiro, os principais parâmetros aí dessa normativa, a BNT 16783, né, que é a norma para uso de fontes alternativas de água em edificações, né? Então, eu tenho o compromisso nos meus contratos de atender, na sua grande maioria, essa tabela da BNT, né? Que é uma tabela suficiente para garantir que eu
possa utilizar essa água de reuso, né, nos seus principais usos mais básicos, né, como lavagem geral, paisagismo e também vasos sanitários mictórios. E na coluna da direita, que aí está muito linkado principalmente a caldeiras, torres de esfriamento e processos industriais diversos, que aí eu tenho que olhar com mais critério, mais detalhe e mais cuidado alguns parâmetros, né, de interesse de acordo com a necessidade do uso, né? Que aí varia, mas eu trouxe aqui os principais, questões de abrasão, de corrosão ou de deposição de materiais que, em geral, vão impactar no equipamento, né? Seja um equipamento, um chiller, né? Seja uma caldeira ou qualquer outro equipamento que começa a ter questões de incrustação ou de abrasão, que vai acabar reduzindo a vida útil do equipamento ou até inviabilizando a operação. Em geral, são equipamentos com custos altíssimos, né, para repor, né, ou comprar outra vez. Uma parte do desafio forte também é num shopping center, né, onde a área é bastante disputada e qualquer metro quadrado é muito valioso, né, isso não só em shopping, mas em vários tipos de empreendimentos, né, principalmente em centros urbanos. Então, tem um desafio muito forte de área, né? E a gente teve que superar esses desafios implantando esse tipo de projeto, desde implantar em subsolo de garagem, né, com pé direito de 3 metros, ou em áreas extremamente pequenas, e aí a gente tenta compensar com altura, né? Mas o importante é sempre respeitar o dimensionamento, né, do volume dos tanques, da quantidade de aeração, para eu poder garantir que meu processo vai ser feito e vai atingir a qualidade, né? Nesse caso, o exemplo é uma área de 113 metros quadrados, né, uma área bastante pequena para tratar os efluentes gerados de reuso desse shopping, e a gente acabou fazendo uma área bastante reduzida e compensando em altura, né? A gente tem tanques aí de 7 a 9 metros de altura, dependendo do sistema, né, para poder compensar e garantir a eficiência do tratamento, tá? Posto e implantado a ETE, né, a EPAR, eu preciso ter uma estrutura dedicada para distribuir e consumir essa água, né? Então, no caso do shopping center, a gente teve que adaptar a reservação e também separar toda a tubulação, né? Então, tem projetos que a gente faz no empreendimento comercial, por exemplo, ou que eu preciso entrar no shaft e fazer toda a prumada hidráulica para separar o potável do reuso, porque eu não posso misturar essas águas, né? Então, esse acaba também sendo um desafio, né? A gente implantar toda essa tubulação, ou até numa indústria também, né? Que em muitos casos que eu já avaliei, grandes indústrias, em que toda a rede ela é única e os processos não potáveis eles são muito espalhados e às vezes pode ser uma dificuldade muito grande e demandar um investimento muito forte na questão hidráulica, né? Não só de reservação, como de tubulação de água até os pontos de consumo, né? E por fim, eu trouxe aqui, como eu comentei, né, um dos resíduos que se gera no processo de tratamento é o lodo, né, um resíduo biológico, em que ele, apesar de ser a gente chamar de lodo sólido, né, ele, quando eu retiro ele do reator, ele tem muito pouco sólido em percentual, a concentração de sólidos é muito baixa. Então, é bastante comum e se demanda nesse tipo de projeto uma solução para fazer o desaguamento, né, aumentar o teor de sólidos desse resíduo para eu poder transportar, né, e não ficar transportando água, né, e poder dispor esse lodo num aterro ou principalmente buscar o aproveitamento dele para um processo, por exemplo, de compostagem, né, em que eu consigo utilizar, como eu já disse, em algumas culturas, né, e aí aproveitar, não fazer o ciclo completo, né, eu gero água de reuso, consumo essa água de reuso para os fins não potáveis e ainda aproveito o meu resíduo, né, então seria uma cadeia completa aí dentro desse projeto. E aqui eu vou trazer nesse slide o balanço hídrico, que fica mais claro, né, qual que é o impacto do projeto de reuso, tá? Então, no balanço hídrico de cima, né, eu estou colocando um projeto padrão, né? Então, vamos supor um cliente, um empreendimento qualquer, que tem um consumo, uma demanda de água de 10 mil metros cúbicos por mês, né? São 10 milhões de litros por mês de água.
Então, nesse cenário de cima, o cliente, que é um exemplo fictício, né? Mas com números muito razoáveis de acordo com a nossa realidade, um cliente que não tem nada de reuso, né? Então, entra a água, seja do rio que ele trata, seja do poço, seja de caminhão-pipa, ou principalmente da concessionária pública, se ele tiver acesso a esse serviço. Então, entra 10 mil metros cúbicos de água, uma parte evapora, incorpora em produto, e ela não se torna esgoto, né? Então, coloquei como forma genérica perdas, né? Num shopping center, a principal volume de perdas é na torre de esfriamento, que a água de make-up que entra, uma boa parte evapora, né? Uma outra parte é a purga das torres, um condensado, mas essencialmente tem uma evaporação muito forte, uma irrigação, que aqui eu trouxe um coeficiente de retorno, né? A relação volume de esgoto por água de 80%, que é o que se utiliza na literatura, mas que a gente sabe que dependendo da indústria, a gente atende indústrias aqui que tem coeficiente de retorno de 5% ou 10%, porque basicamente a água vai para o produto. Então, não se gera esgoto praticamente, é um pouco de esgoto humano. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando, então, esse cenário que entra 10 mil, se evapora 2 e se gera 8 mil. Tá? Num projeto que eu implante o reuso, né, que eu consiga identificar e tem o potencial de 50%, o empreendimento, o cliente, a indústria vai consumir os mesmos 10 mil, porém ele vai ter uma fonte potável e uma fonte não potável. Então, dos 10 mil metros cúbicos que estão sendo consumidos por esse cliente, 5 mil vai ser potável, 5 mil vai ser não potável, que vem do tratamento de esgoto, né? Então, basicamente, vão continuar entrando os 10 mil, né? Entra 5 mil de potável, 5 mil de não potável, continua evaporando os dois, continua sendo gerados 8 mil metros cúbicos de esgoto. A diferença é que eu vou coletar 5 mil metros cúbicos desses 8, né? Então, reduzir, como eu disse, drasticamente a geração de esgoto que iria para o rio ou iria para a rede coletora. O que estava indo 8 mil, agora vai 3, né? Então, reduziu para menos da metade. E eu consigo reaproveitar como insumo para fins não potáveis, né? E passando pela parte técnica, né, que é o balanço hídrico, e colocando ali o impacto técnico, eu trouxe aqui também um exemplo linkado aos mesmos volumes, qual seria o impacto financeiro, né? É claro que nem todo projeto ele consegue trazer uma redução financeira, né, em relação ao que se paga hoje, mas é o que se busca, né, nesse tipo de projeto, tentar conciliar também, além dos aspectos ambientais e técnicos, que são bastante óbvios e explícitos, né, em questão de autonomia, de segurança hídrica, de exploração da população, uma redução financeira. Então, qual que é o impacto do reuso? Então, vamos pegar aqui um cenário também com os volumes do balanço hídrico anterior, um cenário que o cliente ele tem um consumo de 10 mil metros cúbicos, né? Na tabela de cima, que ele consuma da concessionária 10 mil metros cúbicos, vamos supor que ele tem uma tarifa de R$25 na água e 25 no esgoto, ele vai ter um custo total de R$500 mil por mês, né? Porque ele consome os 10 mil de água, paga os 10 mil de esgoto, essa é a conta média dos clientes. Quando se entra com o reuso, né, aqui eu coloquei um exemplo de uma tarifa de R$30, né, eu consigo gerar uma economia de 25% do valor total, né, mesmo tendo esse custo, né, da água de reuso de R$30, porque eu vou comparar o custo dessa tarifa de reuso com a água mais esgoto, né, porque cada metro cúbico de água de reuso que eu conseguir aproveitar, eu vou economizar tanto na água da concessionária quanto no esgoto, né, quando é um tipo de exemplo igual esse. Então, nesse caso aqui, que eu tenho alguns casos dessa ordem de grandeza, né? Não é um número, é um exemplo fictício, mas como eu disse, com números razoavelmente reais, né? Que a gente tem de casos. Nesse caso aqui, eu consigo trazer uma redução de 25%, né? E nesse exemplo, como todos os outros que a gente trabalha, lembrando que nos nossos projetos, né, a gente assume todo o investimento, todo o custo operacional, então uma redução direta, né, em relação ao cenário. Mas a gente sabe que, como eu
principalmente na indústria, varia muito, né, de caso a caso. Então, eu trouxe aqui, além dos benefícios, né, que eu acho que já deu para ficar bastante claro ao longo da apresentação aí, de todos os quesitos que a gente colocou, de autonomia, de melhoria para o meio ambiente, de segurança hídrica, de sustentabilidade, né? Mas que eu, até para, na sequência, passar a gente poder tirar algumas dúvidas aí que eventualmente o pessoal tenha, eu trouxe aqui também umas considerações finais, até para a gente poder extrapolar para outros casos, né, e entender melhor que essas avaliações elas valem para qualquer caso, mas tem alguns pontos importantes, algumas variáveis do projeto, né, que a gente acabou passando. Então, como que a gente define se eu consigo ter o reuso, se faz sentido, né, eu ter o reuso no meu empreendimento, no meu hospital, na minha indústria, no meu colégio. Então, passa por algumas etapas, né, para a gente, algumas variáveis importantes, e as principais são elaborar o balanço hídrico, né, que é aquela slide que eu passei atrás, porque com isso eu vou conseguir entender e validar entender o meu comportamento de consumo, né, como que eu consumo ao longo do ano, identificar, aí o principal ponto, identificar as oportunidades de uso não potável, né? Então, daquele universo de 10 mil metros cúbicos, eu consigo, somando vaso sanitário, torre de esfriamento e irrigação, 50%. Então, legal, eu tenho uma média de 10 mil, eu tenho um potencial de metade disso ser reutilizado, e no caso do shopping center, tá bem claro que eu atendendo a BNT, é uma qualidade requerida que satisfaz, né, esse tipo de situação. Mas que, dependendo do processo produtivo, né, eu vou precisar de uma água mais qualificada e precisar, por isso, passar por outros tipos de tratamento e atingir outras qualidades, né? Então, eu enxergando o meu potencial de volume e necessidade de qualidade, eu cheguei no ponto final. Agora eu volto para o começo, que seria a caracterização dos efluentes. Então, um efluente ele pode ser doméstico ou não doméstico, né? O não doméstico ele tem infinitas possibilidades. Então, um primeiro passo eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual que é o meu potencial de reuso, eu sei qual que é a qualidade que eu preciso, mas qual que é a minha matéria-prima, né? Quanto que eu tenho de matéria-prima e qual que é essa qualidade, né? Então, esse tipo de projeto ele passa por uma caracterização que nada mais é que uma coleta ou várias coletas, né, de esgoto, coletas simples, compostas, variando os dias, os horários, para poder ter uma visão geral de qual que é a qualidade do esgoto e como que ele varia ao longo do tempo, porque o meu tratamento ele vai ter que pegar essa matéria-prima e transformar na qualidade da BMT, por exemplo, ou qualquer outra qualidade, né? Então, tecnicamente, tendo um entendimento de quanto que eu tenho, qual que é a qualidade e qual que é o perfil do esgoto que eu gero, aí vamos para uma parte importantíssima, né, que eu passei nos slides anteriores e que todo cliente vai avaliar, questão de custos, né? Então, é importante nesse tipo de projeto, o cliente ter uma visão, né, o empreendimento ter a visão de quanto que ele paga hoje. Quando eu tenho uma concessionária, é mais simples, né? Eu recebo a fatura, eu vejo o volume, a tarifa está publicada em diário oficial e eu tenho acesso a essa informação, então é fácil de fazer a conta, é volume versus tarifa, né? Como o exemplo que eu dei de R$500 mil por mês, que é R$25 na água, 25 no esgoto, multiplica pelos volumes, ok. Mas na maioria dos casos, o cliente, né, o empreendimento não depende só da concessionária, né? Então ele pode depender de um caminhão-pipa ou principalmente na indústria de uma operação própria, né? General Water, eu já tenho poço, eu já tenho maeta, eu capto água do rio, eu já tenho um tratamento de esgoto, mas não reutilizo porque essa tecnologia não consegue atender a qualidade. Então, quando a gente vai para um projeto de reuso, é importante ter essa visão completa, né, até para ver o impacto financeiro do projeto, né? E bem visto isso, como eu disse também no exemplo do shopping, né, tem a questão da distribuição, né, porque eu coletei a matéria-prima, que é o efluente bruto, fiz o tratamento, defini minha rota tecnológica,
agora eu preciso disponibilizar para os fins não potáveis, né, para os consumidores. Então, eu consegui ter uma reservação e toda uma distribuição dedicada, né, seja para um vaso sanitário, um processo produtivo ou uma torre de esfriamento, né? Então, Maureen e Renata, até para a gente poder ter um tempinho aí, se tiver eventuais dúvidas, o que eu trouxe aqui foi esses conceitos rápidos e básicos aqui de reuso, com esse estudo de caso, e abro para eventuais dúvidas aí para esclarecer e, enfim, tirar dúvidas desse tipo de projeto. Muito bom, Renan, parabéns. Ótima exposição, muito clara, perspectivas bastante interessantes e abre um leque de oportunidades, sem dúvida, para uso principalmente industrial, mas também no caso específico aqui comercial, escolas, enfim. Eu passaria direto a palavra para a Renata fazer algumas considerações, mas aqueles que quiserem se manifestar, puderem, que possam já ir fazendo a sinalização para a gente colocar na ordem, sempre lembrando que a nossa ideia é manter em torno de 1 hora e 10, o tempo total da nossa exposição. Renata. Obrigada, Renan, pela apresentação. Foi muito interessante, assim, o contexto que tu apresentou, que é um pouco diferente do que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Uma coisa que me chamou muita atenção durante a tua apresentação é que em São Paulo, o processo de licenciamento, quando vai ser incluído o reuso, é feito um parecer. É isso? Isso especificamente para shopping center, tá? Como diz, na indústria, porque o shopping center, ele, aqui pela CETESB, ele não a estação não é licenciável, então para o shopping center eu entro com um processo de parecer técnico. Já na indústria, como a gente atende, aí precisa fazer todo o processo normal, como em qualquer outro estado, né? Todo Sim. LI, LP, LO. Sim, mas isso facilita muito, né, pro shopping. Sim, muito. Com certeza, facilita bastante. Mas é um processo que, tecnicamente, a gente precisa abrir e compartilhar as informações todas do projeto com o órgão, né, para ele ter segurança e Sim. liberar que seja feita a construção. Mas realmente simplifica um pouco mesmo, tá? E facilita um pouco, sim. Porque hoje, no processo de licenciamento aqui no nosso estado, como tu falou, assim, não tem a legislação esclarecida, né, o que deve ser apresentado. E como o nosso licenciamento aqui no estado, ele passou da FEPAM, competência da FEPAM, para algumas atividades, para competência dos municípios, então, cada município a gente esbarra em algumas dificuldades. Então, está todo mundo aprendendo junto em relação a esses sistemas de reuso, principalmente porque municípios que estão se desenvolvendo, como a gente falou, como eu falei anteriormente, eles precisam licenciar os seus empreendimentos e esses empreendimentos não têm onde lançar os seus efluentes, e aí partem para reuso. E essas técnicas que tu comentou, em relação a usar em torre de resfriamento, vaso sanitário, isso são técnicas que devem ser contempladas nos projetos, né? Mas aqui no nosso estado a gente está engatinhando ainda para isso, e então vem a contribuir, né, essa ideia essa proposta de trabalho da General Water, bem interessante em relação a isso. Bom, agora tem uma demanda da Diana, a Diana dos Santos, da Paquetá. Pois não, Diana? Oi, consegue me ouvir? Sim, perfeito. Primeiro, boa tarde, então, né? Eu tenho uma dúvida. Nós temos uma empresa, uma filial em Uruburetama, e nós estamos fazendo lavagem de EVA. E nessa lavagem vai detergente para tirar o desmoldante do EVA. E essa água que eu utilizo para fazer a lavagem desse EVA, eu consigo reutilizar ela? Renan. Eu não conheço esse termo, mas basicamente sim, né? O que a gente precisa, como eu coloquei, é entender qual que é a qualidade desse efluente que você está gerando, né? Então, tem muito detergente, tem produto químico, tal. Eu vou caracterizar isso para poder entender qual que é a qualidade disso e entender também qual que é a qualidade requerida para o seu uso, né?
Então, se eu me entendi, é um processo de lavagem que você quer reaproveitar essa água para lavar de novo algum processo. É isso? Isso, o EVA que eu me refiro é a empresa onde eu trabalho é de calçado, é o EVA do calçado. Tá. Para Então, conseguir fazer uma melhor colagem, a gente precisa lavar ele, né? Então a gente queria, por ser ali uma região onde não tem muita água, a gente gostaria de tá. reutilizar essa água para um novo processo. Perfeito. E até nesse sentido, Diane, pessoal, é possível, sim. E uma das dificuldades até que a gente tem, mas que a gente atua em conjunto com o cliente, né? Por exemplo, eu vou te perguntar, qual que é a qualidade que você precisa para isso? Né? Você vai me responder, eu uso água potável, água do poço, eu não sei exatamente que parâmetro que não seria, que eu não poderia ultrapassar. Né? Diferente, o potável tem a referência, torre de esfriamento, todo mundo conhece o que pode e o que não pode, mas um processo, como eu disse, né, como você está trazendo, provavelmente você não tem essa informação, né, ou não tem esse conhecimento, e a gente busca isso juntos, né? Então, vamos tentar gerar uma água de reuso mais parecida com a água que você usa hoje. Se for algo muito inviável, aí tem que ser testado na prática, né? Eu vou gerar e falar, ó, vamos reduzir tais parâmetros aqui para ver se eu consigo utilizar essa água. E aí tem que ser feito um trabalho de descobrir, né, e desvendar tecnicamente qual que é a qualidade requerida, né? Ou seja, quais parâmetros da água que eu vou utilizar nessa lavagem que eu não posso ultrapassar, né? Então, de repente, vou dar um exemplo aqui fictício. Eu não posso ter um nível de cloreto muito alto porque na colagem do sapato não vai funcionar, ou algo do tipo, né? Então, isso, se não é sabido já pelo cliente, dá para desenvolver em conjunto, né? Estudar tecnicamente, entender o que essa água de reuso tem que ter de limite, de qualidade. Maravilhoso. Alguém mais? Alguma pergunta? Então, fiquem bastante à vontade. Renata, algum outro comentário? Senão nós vamos para as considerações finais. Sim, mais um último comentário. Interessante também lembrar que essas tecnologias que a General Water ela está apresentando aqui para o nosso estado, elas trazem muito benefício para a indústria, porque os nossos corpos hídricos, eles não têm capacidade de depuração de esgoto, de efluente, mesmo que tratado. Então, essas alternativas, elas vêm ao encontro do que as indústrias estão buscando, principalmente na questão de adequação ambiental e também de benefícios econômicos, visando aí ao atendimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Obrigada, Renan, pela tua apresentação. Foi muito esclarecedor para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Bom, agradecendo de novo o Renan. Renan é o responsável pela área de desenvolvimento de negócio da General Motors, que é um parceiro da Emstort, a própria Renata, Otávio, que são os nossos parceiros do dia a dia nessa questão ambiental. E nós esperamos, aqueles que quiserem receber esse material, esse nível de informação bastante completo, podem entrar em contato com o nosso e-mail através da Juliana. A gente vai estar disponibilizando aquelas pessoas que representam empresas que tenham algum interesse de alguma demanda, por gentileza, façam. Provavelmente o Otávio, em função disso, já começa um contato. Quero convidá-los também a assinar o Instagram da Emstort e as nossas redes sociais para receber informações sobre os nossos eventos, assim como esse. Sempre são eventos gratuitos de caráter técnico, muito bem colocados. Joaquim, eu já agradeço mais uma vez pelo tempo e pelo nível de conteúdo, né? Sem dúvida, o Rio Grande do Sul vai enfrentar essa questão, né, Renan? Especialmente um exemplo que nós comentamos numa avaliação que fizemos recentemente, a própria cidade de Porto Alegre, né, com os níveis tarifários que hoje são praticados, mas que a tendência é subir. E uma vez subindo, essas técnicas, soluções já testadas no mundo inteiro, que a General, que eu praticamente tive a felicidade de conhecer, podem ajudar muito, não só a nossa indústria, mas o nosso serviço, quem sabe até o nosso comércio, especialmente essas áreas de grande volume, que é o caso dos shopping centers, né? Então, a Emstort agradece a presença de vocês.
ficamos muito felizes, nós tivemos 34 inscritos. O José Araújo tem mais uma demanda antes da gente finalizar, e praticamente 23, 24 permaneceram desde o início, que em tempos de internet é um bom tempo, em função do conteúdo. José Araújo, por gentileza. Alô? Me ouvindo? Sim, pois Sim. não. Tá, obrigado. Só queria agradecer pelo conteúdo que foi passado. Agregou muito para o meu conhecimento. Muito obrigado. Nada, nós que agradecemos. Perfeito, pessoal. Obrigado. Fico à disposição aí. Esse conteúdo aqui é uma pontinha do iceberg sobre o assunto, e como a gente já percebeu na primeira pergunta, né, no caso da Diana, cada caso é um caso, né? E a gente fica à disposição para avaliar e atender, para a gente poder implantar esse tipo de projeto cada vez mais no Brasil. Agradeço a Mistorte, Maurênio e Juliana, e Renata, e fico à disposição. Obrigado a todos. Boa noite, então. Obrigado, Renata. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.